Deus quer adoração exclusiva, Deus se preocupa com a família, Deus se preocupa com o bem-estar, Deus se preocupa com a sua reputação. Então, tudo que está lá na lei, nos mandamentos, revela quem Deus é. Então, se você quiser saber como é Deus, como é o Deus que você adora, olhe para os mandamentos dele, olhe para as leis dele. Se você for considerar as leis que eram feitas para outros deuses, as leis de Deus são muito mais justas, são muito mais elas são feitas para o bem-estar do ser humano, ou seja, elas não são feitas para oprimir, elas não são feitas para escravizar, como o apóstolo João disse, que nós lemos ontem. Os mandamentos não são difíceis de guardar. Então é uma lei perfeita, não precisa de emenda. Não chegou um momento na história que Deus disse, olha, a minha lei está obsoleta, eu preciso criar outros mandamentos, eu preciso tirar alguns ali que já estão ultrapassados. Não. A lei de Deus ela permanece em vigência eternamente, ela não tem prazo de validade. Não tem uma hora que se vence os mandamentos. Eles sempre vão estar em vigência. Eles sempre vão vogar enquanto o mundo existir. Então a lei de Deus revela quem Deus é. Como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus é bom. Os mandamentos também são santos, justos e bons. Essa é uma certeza. A lei de Deus revela o caráter dele. Por isso que não precisa de emenda. E por isso que a lei é vista de maneira bem positiva. Esses louvores que a gente canta, eu amo a tua lei, eu leio a tua lei, eu me debruço na tua lei, nela vida e paz achei. Tudo isso aí são versos da Bíblia, dos Salmos, onde o salmista ele declara que ele ama a lei de Deus, ele ama estudar, ele ama meditar na lei de Deus. Ele ama, exatamente, Samara, ele ama aprender sobre os preceitos de Deus, ver o quanto eles são justos, o quanto eles são perfeitos. As leis do ser humano, elas não passam no dia seguinte. Essa é feita hoje, no outro dia faz uma emenda, no outro dia faz outra, no outro dia revoga, porque a lei do ser humano são feitas apenas para beneficiar aqueles que estão fazendo as leis. Eles criam brechas nos quais eles podem ficar ali escondidos enquanto outra pessoa se lasca. Então, por isso que os salmistas, por isso que o rei Davi, os outros salmistas, eles amavam estudar a lei de Deus, meditavam nela de dia e de noite. Então a lei ela nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria. Tem um outro verso que diz que o temor do Senhor, estudar a lei do Senhor, era dar sabedoria aos simples, as pessoas de pouco entendimento. Pessoas analfabetas, pessoas simples, pessoas humildes, elas ganham inteligência, elas ganham sabedoria de Deus ao estudar e ao obedecer a lei de Deus. Então, a lei traz entendimento, traz saúde, prosperidade e paz. Então, todos esses benefícios estão em você obedecer a lei de Deus. Por quê? Porque, como eu disse ontem, a lei é como uma cerca que garante um espaço livre para a vida e mostra que, além desse limite específico, existem perigos, dificuldades e até mesmo a morte. Então, tem uma tirinha que todos vocês já viram, que é as ovelhas ali dentro daquele curral, dentro daquela cerca, e uma quer pular a cerca e assim que ela pula, ela cai do precipício e ela morre. Então, a vida enquanto nós estamos dentro da cerca não é uma prisão, é um lugar de proteção. Alguém poderia dizer assim, o guarda-chuva, na chuva, ele é uma prisão, você não pode sair. Mas você vai querer sair para se molhar? Não quer. Debaixo do guarda-chuva é o lugar mais protegido, é o lugar onde você está seco. Se você sair do guarda-chuva, você se molha. Então, não é uma prisão, é um lugar de proteção. E é também uma placa de sinalização que aponta para Jesus. E aí vem o clássico exemplo do espelho. A lei é como um espelho que mostra onde está o nosso erro. Você está todo sujo, sua camisa está suja, sua roupa está toda suja. Aí você quer saber onde mais você está sujo. Aí você vai e olha no espelho. O espelho vai mostrar onde cada parte do seu corpo está suja. Coisas que você, com o seu próprio olho, você não olha, que você não percebe, ou até finge não perceber. Aí o espelho mostra que você está errado nisso, naquilo outro, você está sujo. Só que aí você olha para o espelho todo sujo, aí você vai se limpar com o espelho, você vai se esfregar no espelho. O que vai acontecer se você estiver todo sujo e for se esfregar no espelho? Vai espalhar a sujeira no espelho, você não vai se limpar. Então, ao ver a sujeira no espelho,
Aí você pensa, então eu preciso ir para um outro lugar onde eu possa tirar esse sujo. Aí você vai para o chuveiro. A água do chuveiro é que vai limpar você de toda sujeira. Então é indo para Jesus, e Jesus vai lá e limpa você completamente. Não é o espelho que vai limpar, é Jesus quem vai limpar, certo? Então, esse é o sentido da lei de Deus. Por isso que existe aquela expressão, aquela frase de Paulo que muita gente entende errado, porque Paulo ele tem um jeito de escrever muito explícito, muito ele descrevia de maneira bastante crua todos esses conceitos da lei de Deus. Por isso que ele escrevia, por exemplo, a letra da lei mata. É, o jeito bem direto, bem cru, assim, bem carregado. Ele dizia que a letra da lei mata. Não é que a lei seja ruim, não é que a lei seja má. Ela tem essa importância, ela mostra o nosso erro. Só que as pessoas que ignoram a graça de Deus e acham que se salvar depende de guardar a lei, essas pessoas vão viver a vida torturadas. O que era para ser bom acaba se tornando ruim. O que era para ser vida acaba se tornando morte. As letras da lei que devem trazer vida, saúde, entendimento, prosperidade, elas vão definhando a pessoa. E a pessoa fica querendo viver aquele ideal de perfeição, de querer obedecer todos os mandamentos por conta própria. E aí essa pessoa vai, com o tempo, vai ficando cada vez mais pesarosa e vai perdendo a esperança de salvação. Porque ela vai entendendo que se depender dela, ela nunca vai ser salva. E ela acha que depende dela. Por isso que tem aquelas pessoas que vão para os mosteiros, vão para aqueles lugares para serem ermitões, eremitas, para querer viver o ideal de santidade, longe do contato com as pessoas e sem a graça de Cristo, por conta própria. Eu vou ficar santo aqui sozinho. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, a lei ela deve nos levar para Cristo. A lei ela não salva, quem salva é Cristo. Então, para que obedecer a lei? Como a gente sempre diz, quando você é salvo por Jesus, isso leva você naturalmente a obedecer a lei de Deus. É porque você já foi salvo e não para você ser salvo. Tá entendendo? Então, uma outra coisa. As pessoas, muita gente acha que como a salvação é pela fé e não é pelas obras, então a lei foi abolida e não precisa mais guardá-la, coisa do Antigo Testamento. Todo mundo aqui está careca de saber que a lei de Deus ela é confirmada o tempo todo no Novo Testamento, por Jesus e pelos apóstolos. Os discípulos guardavam a lei de Deus, Jesus mesmo disse que até que o céu e a terra passem, nem o milho ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a lei de Deus não pode ser abolida. Se a lei de Deus, os 10 mandamentos fossem abolidos, eu poderia entrar na sua casa, arrombar e não teria problema nenhum. Poderia ficar com sua esposa, poderia lhe matar, não tem problema nenhum. Mateus 5,17. Exatamente. Então, os 10 mandamentos nunca podem ser abolidos. A única lei que foi abolida, todo mundo sabe qual é, lei cerimonial. Leis civis, se adaptaram às constituições de cada país. Leis de saúde, continuam valendo até hoje. E a lei moral é eterna e indivisível. Né? Então, a lei ela serve para isso. Agora, vou fazer duas perguntas aqui para todo mundo, mas especialmente para os meus alunos lá da escola do Sabatina, lá do Eliseu. Eu quero que todo mundo responda, mas aí os que estão lá na escola Sabatina do Eliseu, eles já vão estar preparados. Porque às vezes eu pergunto lá, aí eles ficam assim voando, mas eu digo, olha, no Zoom eu fiz essa pergunta. Aí você, na hora, você vai saber. Por que a lei foi colocada nas pedras? Essa é fácil. Essa primeira pergunta é fácil, coloca aí no chat. Por que foi colocada nas pedras? Ela passou a existir depois de ser colocada nas pedras, sim ou não? A lei de Deus só passou a existir depois que Deus colocou nas pedras? Nas tábuas de pedra? Não, exatamente. Ela não passou a existir depois que foi colocada nas pedras. Ela já existia antes. Ela já existia antes. Por quê? Nós vemos José dizendo. José diz: como eu poderia pecar contra o meu Deus? E aí o pastor colocou Êxodo 16, Gênesis 3,
Êxodo 16 tem ali a história do maná e o sábado. Gênesis 3 é a história da origem do pecado. E eu gosto sempre de usar esse exemplo de José, por quê? Porque José fala de pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, se não existisse a lei, não existiria transgressão, não existiria o pecado. Se não existisse lei antes, todo mundo poderia pecar à vontade, porque não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma guia para dizer o que é o pecado. Então, se não existisse a lei, também não existiria o pecado. E se não existisse pecado, Jesus teria que morrer para quê? Para que a graça e o perdão? Eu estou botando essa música todo dia para vocês entenderem que essa música é um sermão. Ela mostra exatamente isso. Essa música foi inspirada no sermão de Luiz Gonçalves. Ele fala justamente isso. Sem a lei, não há pecado. E se não há pecado, para que a graça? Certo? Então José sabia que existia pecado. E assim o pecado e a noção da lei de Deus, os princípios de Deus já existiam antes. Agora, gente, nesses 2 minutos aí até 5h10, 5h50, eu vou explicar aqui uma coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido na sua vida. Alguém sabe o que significa o nome propiciatório? Vocês já ouviram esse nome várias vezes Sim, respondendo a pergunta, né? Por que foi colocado em pedras? Para mostrar que ela é eterna, né? Que ela ia durar. Olha como Deus é perfeito. Os nossos pecados, Deus escreveu na areia. E a lei escreveu nas pedras. Jesus escreveu na areia os pecados da mulher adúltera, mas a lei ele escreveu nas pedras para mostrar que a lei é eterna. O nosso pecado, se nós confessarmos, ele pode ser perdoado e apagado. Agora respondendo a minha pergunta aí. O que significa o nome propiciatório? Samara diz que é o lugar de sacrifício. O que vocês acham? Esse nome, isso aqui significa o quê? Bota aí no chat. Lembram que no santuário tinha um negócio que era o propiciatório. Ele ficava onde? Em cima dele ficava o quê? Embaixo dele ficava o quê? Quando nós entendemos o que significa o propiciatório, nós vamos entender um aspecto muito importante sobre a lei de Deus. O que era o propiciatório? Bota aí no chat. O propiciatório, vou dar uma dica. Ele ficava lá no lugar santíssimo. Isso aí pegou vocês, né? Então eu vou dizer o que é. O propiciatório era o nome da tampa da Arca da Aliança. Por que tinha esse nome? O que significa propiciar? Propiciatório. Propiciatório vem do verbo propiciar. Vocês lembram que quando tinha aquela história que Jesus contava do fariseu e o publicano? E o publicano dizia assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que é ser propício? O que é propiciar? É favorecer. Seja favorável a mim. Então, o propiciatório tem a ver com misericórdia. Só que a lei de Deus ficava onde? Fora ou ficava dentro da Arca da Aliança? Ela ficava dentro. E a tampa do propiciatório não ficava por cima da lei de Deus? Então, o propiciatório é o símbolo da misericórdia. E a lei ficava dentro. Então, a lei representa a justiça. A lei representa a justiça. E aquela tampa representa a misericórdia. Então, a misericórdia sem justiça é amor barato. A misericórdia sem a justiça é amor barato. E a justiça sem misericórdia é rigidez, é tirania. Então não pode existir uma coisa separada da outra. Tinha a justiça de Deus, que era a lei, mas por cima tinha a misericórdia. Ou seja, o pecador teria que obedecer à lei, mas ele poderia ter certeza de que ele poderia achar graça, poderia achar misericórdia, porque tinha o propiciatório por cima. Só que a lei exigia o sangue. Então o que acontecia? Acontecia a expiação lá do lado de fora, a morte do cordeiro, e o sangue era levado lá para dentro e colocado nas 4 pontas daquela tampa. Ou seja, o que a lei exigia foi satisfeito. Alguém morreu pelos pecados, mas não foi o pecador, e sim o cordeiro que morreu no lugar dele. O sangue era trazido, colocado ali em cima, era satisfeita a exigência da lei, e a misericórdia, a graça, era dada ao pecador. O pecador sobrevivia, mas o cordeiro era quem morria. Da mesma maneira, no santuário do céu, a lei exige a morte de todos nós, que todos nós somos pecadores. Mas existe uma tampa da Arca da Aliança no céu, onde
onde o sangue do Cordeiro de Deus é colocado ali e nas palmas das mãos dele estão todos os nossos nomes. Todos os nossos nomes estão nas palmas da mão de Deus. Com uma mão ele aponta para o Pai, com a outra mão ele aponta para nós. O sangue dele está ali no propiciatório, mostrando que ele precisou morrer para que nós tivéssemos vida. Ele precisou morrer para que a nossa dívida com Deus fosse aceita. E agora o que é que ele exige? Agora que você foi salvo, agora que eu, o Cordeiro, morri, ressuscitei, agora eu quero que você obedeça a lei que eu fiz para você. Essa lei é meu caráter. Essa lei representa a minha justiça e também a minha misericórdia. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da lei de Deus. Guarde ela, ponha ela no seu coração e que Jesus faça que essa lei seja parte do seu estilo de vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da lição maravilhoso. Muito obrigado por cada um que entrou aqui, por cada um que interagiu. Que nós possamos, Senhor, confiar na Tua graça, no Teu poder, na Tua justiça, na Tua misericórdia em nossa vida diariamente. Agora abençoe o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.